Shalom, shalom, povo de Deus. Mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deus seja louvado, tributado, honrado no dia de hoje, através desse encontro. Glórias a Jesus. Deus seja louvado e engrandecido. Vamos orar. Glória a Deus. Compartilha, marca alguém que precisa ser alcançado, resgatado através dessa live de testemunho. Amém? Ore comigo. Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos a honra, glória, louvor e adoração, porque tu és digno de receber. Seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo. Que todos os acessos agora sejam liberados em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, seja bem-vindo. Alcança, Deus, pessoas. Livra, resgata, trata, sara, aonde quem brilha e quem fala é o Senhor. Toma, Deus, todos os canais agora de informação, toma as frequências agora, que o teu nome, Pai, venha ser entronizado no dia de hoje. Eu já te oro e eu te engrandeço em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de testemunho. Eu quero rapidamente já deixar aqui impartir uma palavra contigo, uma palavra que o Senhor ministrava comigo ontem. Essa palavra continua ainda ardendo em meu coração. Creio que Deus quer liberar acessos e códigos para as pessoas que aqui estão e aquelas que vão entrar posteriormente. Amém? Abra lá a sua espada, a palavra de Deus, em Salmo 24. Ô glória! Bem conhecido, Salmo de Davi, ok? Que diz assim no seu primeiro verso: a terra de Adonai, com tudo que há nela, o mundo e os que ali vivem, pois ele estabeleceu as suas fundações sobre o mar, firmou-a sobre os rios. 3. Quem poderá subir ao monte de Adonai? Quem poderá entrar em seu santo lugar? Aqueles com que, mãos limpas e coração puro, que não tornam vãos os seus propósitos de sua vida, nem juram votos apenas por engano. Eles receberão uma bênção de Adonai e a justiça de Deus que os salva. Assim é o caráter dos que o buscam, de Yeshua, dos que buscam a sua face. Levantem a cabeça, ó portões. Levanta-se, portas eternas. Assim o glorioso rei poderá entrar. Quem é ele, este poderoso rei? Adonai, forte e poderoso. Adonai, poderoso na batalha. 9. Levantem a cabeça, ó portões. Levantem-se, portas eternas. O glorioso rei poderá entrar. Quem é esse? O rei da glória. Forte e poderoso. Levantai, ó vossas cabeças, para que entre o rei da glória, aonde ele é entronizado, aonde ele é glorificado, aonde tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Apóstola, se a senhora já estiver aí, a senhora escreve para mim nos comentários, para me saber que a senhora já está aí, que eu já quero passar para a senhora, porque minha história escreveu Jesus. Esse tema foi o Senhor que me deu, né? O Senhor falara comigo que falou assim: você vai fazer uma live para mim. E eu falei assim: Senhor, esse negócio de exposição, colocar meu rosto em live. E ele falou assim: sim, é necessário, porque o mundo e as pessoas precisam me conhecer, saber quem eu sou. Porque as pessoas hoje não acreditam mais em testemunho. Quando vai se falar de testemunho, alguém vai contar um testemunho, as pessoas zombam, as pessoas riem, até duvidam
né? Que Deus fez, operou, realizou na vida daquela pessoa. E aí o Senhor falou assim: chame homens e mulheres que têm experiência, testemunho comigo, para que o no seu horário que você vai ver. Minha História Escreveu Jesus hoje vai estar recebendo a apóstola Nádia Oliveira, vai estar compartilhando conosco dessa mulher de Deus, que eu acompanho muito ela, né? Sempre quando dá, eu entro lá, é bênção. Seja bem-vinda, esse momento é teu, nos conte a sua história, porque todo mundo olha para a senhora, né? Mas não sabe o que Jesus fez, quais foram os processos, da onde que Deus tirou, o que Deus fez, não é? Porque as pessoas olham muito para nós como nós estamos hoje, mas não sabe o molde, a lapidação, o tratamento, o caminho que foi feito para essa mulher hoje estar aí, né? Então, nos conte, seja bem-vinda. Amém. Shalom, shalom, apóstola. Alessandra, gratidão por estarem aqui, né? Nessa live maravilhosa. Muito bom, né? Para quem não me conhece aí, das discípulas da nossa querida apóstola, apóstola Nádia, de Belo Horizonte, da comunidade cristã Rio de Água Viva, Brahá. E é uma honra estar aqui para contar um pouco daquilo que o Eterno fez na nossa vida, através de Yeshua, né? E coisas lindas o Senhor fez. Nós temos testemunhos também no Crente Podcast e no GJCast. Também temos o testemunho completo para você que depois quer assistir, né? Será muito maravilhoso você poder ver. Bom, sem perca de tempo, né? Eu conheci verdadeiramente Jesus no ano de 94, 95. Mas mesmo forte foi em 97. 96 para 97, quando meu casamento acabou, né? O casamento acabou, eu idolatrava meu esposo, Itamar, eu idolatrava. Eu tinha um Deus chamado Mamon, que eu não sabia quem ele era, mas era o dinheiro, né? Esse era o meu Deus. E também o meu Deus era meu esposo. E eu não tinha... a gente veio de uma religião de Testemunha de Jeová. Meu pai era Testemunha de Jeová. Então, quando meu pai morreu, todo mundo dispersou. Minha mãe não deu conta de cuidar dos 6, né? Então, todo mundo, cada um caçou um caminho e nós não encontrávamos mais Deus. Então, eu fui trabalhar numa casa de jogo de bicho. Desse lugar, eu fui para o escritório. E eu me tornei uma pessoa muito soberba. Por quê? Porque eu ganhava muito dinheiro. Então, na época de 86, eu ganhava R$ 900 por semana, que dá o equivalente hoje a R$ 9.000 por semana. Então, eu ganhava muito dinheiro e esse Deus, né, o dinheiro, ele subiu a minha cabeça. E quando você não tem conhecimento, você deixa o material falar, né? Então, para mim, o meu Deus era o meu dinheiro. Eu andava com muita joia, eu andava com ouro até no dedo do pé, porque na mão não cabia, então eu comprava para colocar no dedo do pé, né? E eu era extremamente soberba, orgulhosa. Eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha condições, eu queria mostrar para as pessoas que eu era capaz. Então, na minha casa, eu era idolatrada pela minha família, tudo que eu falava era lei, né? Não queria nem saber. E quando eu conheci o Itamar, quando nós nos conhecemos, assim que o meu primeiro filho nasceu, eu tive um relacionamento com um rapaz e desse relacionamento nasceu o Alexander. E quando o Alexander nasceu, que é meu filho hoje, que está com 39 anos, eu falei que eu não queria mais saber de relacionamento com ele e eu ia voltar a ser mulata sargentelli. Eu desfilava na escola de samba Canto da Alvorada, aqui em Belo Horizonte. Era pagodeira, né? E eu sambava e sambava muito. Eu gostava muito de sambar. E conheci o Itamar e começamos a namorar. E nós ficamos noivos, nos casamos. Depois começaram, já no início já do nosso relacionamento, já tinha muitas traições, né? E depois, pro final do nosso casamento, eu tô pulando aqui para me chegar na parte que eu conheci Jesus, né? Nós
eu não dei conta das traições e aí nós terminamos. Nós tivemos um filho, temos um filho chamado Jonathan. E por fim eu não dei conta. Jonathan estava com 5 anos, quando eu não dei conta mais do relacionamento, de tanta traição, e eu mandei ele embora. Quando eu mandei ele embora, eu continuei seguindo a minha vida. E chegou um dado momento que eu vi ele com uma outra mulher, essa mulher muito bonita na época. E ele falou pra mim, olha, você é a mulher da minha vida, eu te amo, eu nunca vou amar outra mulher, mas hoje eu tô com outra, eu vou ficar com ela. E eu não quero mais você. Realmente eu não quero. E aquele dia foi o dia da minha descida infernal, né? Eu comecei a beber, ali eu comecei a beber e a minha vida foi só declinando. Então eu comecei a vender todas as minhas joias, eu penhorava joias, por fim eu não tinha mais dinheiro, eu não conseguia trabalhar porque eu virei uma alcoólatra. E teve um dia, até comentei isso ontem numa live, que teve um dia que eu estava sentada na porta do boteco e Itamar veio, ele sempre andou muito bem alinhado, muito cheiroso, e ele chegou para mim e falou comigo assim, nossa, eu não quero que você fique com um monte de homens, porque você ainda é a mãe do meu filho. E eu não quero que os homens falem que todos já te pegou. E isso me deu muita vergonha. Ele falou, você tá horrorosa, você tá feia, você tá acabada. E eu fui embora para casa chorando, e foi quando meu irmão, a minha mãe ligou pro meu irmão, que mora em Brasília, que já era crente, e ligou para ele e ele veio me buscar. Ele falou, ó, vamos morar comigo. E eu fui morar com ele em Brasília e ali eu fui pela primeira vez na igreja evangélica, de verdade, né? E ele era muito chato e as minhas roupas eram muito curtas, muito curtas. E eu gostava de roupa pelada, pelada mesmo. Meu Hoje eu não julgo Deus. ninguém, porque, Sim. apóstolo, eu amava uma roupa. Eu tinha um pedaço, minhas roupas definitivamente eram pedaços de pano. Nossa. E eu fui para a igreja com esse pedaço de pano. De tanto que ele me chamava, eu falava, eu vou com o menor vestido que eu tiver, porque eu quero ver se ele vai me chamar mais para ir para a igreja. Aí quando eu fui, falei com ele, tô pronto. Ele falou, então vamos. Aí eu já achei estranho, porque ele não falou nada. E ele era muito crítico, desses crentão Sim. mesmo, né, das antigas. Sim. E aí quando eu cheguei na igreja, apóstolo, eu vi aquela igreja linda, aquele povo tudo muito bem arrumado, e aquelas músicas bonitas que eu não entendia muito. E levantou uma profeta e falou, né, filha, te tirei de Belo Horizonte, permiti você contar moedas, seu casamento acabou, mas eu vou trazer seu esposo de volta, eu vou restaurar seu casamento, eu vou restaurar suas finanças. Eu olhei pro meu irmão e falei com ele, você contou minha vida pra mulher? Você contou pra ela? Aí ele falou, Nádia, eu não falei nada não, isso é Deus falando. Deus fala com alguém? Deus não fala com ninguém não, menino? Mas aquele negócio eu gostei. Aí ele falou no final, vou te apresentar a pastora Fátima. E aí eu fui conhecer a pastora Fátima, ela orou por mim. E aí, no domingo, eu já fui com a roupa mais alinhada, né? Porque eu falei, não, preciso ir na igreja de novo. Meu irmão ficou feliz, que aí eu fui, aceitei Jesus naquela época. E comecei a andar, a caminhar com Jesus. E na igreja pentecostal, igreja do Monte, que era a igreja do Manto ainda hoje, né? Tem muitos profetas. Era muita subida ao monte. E o meu sonho era ser profeta. Porque eu via as pessoas profetizando na vida das outras e eu queria ser profeta a todo custo. Falei, Sim. eu vou ser profeta, eu vou ser profeta. E aquilo queimava dentro de mim para me ser profeta. Mas primeiro eu recebi do Senhor autoridade, que foi uma pessoa que manifestou um demônio, eu expulsei o demônio, assim, no sentido de eu não sabia muito, mas fui aprendendo. Depois eu recebi o dom de cura e depois, dom de revelação e depois o dom de ser profeta, né? Que foi algo que eu pedi, que o Senhor gerou em mim, né? Esse dom de ser profeta. E então, meus pais na fé foram para Israel e a minha mãe não deixou eu ir porque eu estava só com o Jonathan e tinha um Alexandre aqui em Belo Horizonte, então eu voltei para Belo Horizonte. Nessa volta para Belo Horizonte, eu saí da presença do Senhor. Fui trabalhar numa casa de pagode e nessa casa de pagode, o espírito maligno, o espírito imundo por nome de Pomba Gira, entrou na minha vida através do meu pé. Como? Olha. As pessoas não têm noção disso, apóstola. O inimigo ele precisa Uhum. só de um pedacinho assim do nosso corpo, da nossa alma, para ele poder capturar. E aí Exatamente. eu trabalhava na cozinha
E lá na cozinha dava para ouvir o pagode nitidamente. E eu comecei a bater meu pé no chão, no ritmo do pagode. E as tabacas que tocam, elas tocam pro inimigo, hoje a gente sabe disso. Sim. E ali eu comecei a ver um rapaz, e eu fiquei de olho nesse rapaz. E a minha fala foi: esse homem vai ser meu. Já não era mais eu. Já era Não o era. espírito imundo, não. Já era o espírito imundo que já tinha entrado em mim. Sim. E Prostituição. esse espírito de prostituição, e tudo, não tava nem aí, eu queria ficar com ele. E aí eu comecei a me arrumar. Sim. Coloquei mega, coloquei lente verde, usava roupa muito justa. E comecei a chamar a atenção dele. E eu consegui chamar a atenção dele. E quando eu consegui chamar a atenção dele, ele falou comigo: eu terminei com a minha namorada e tal. Eu falei: então eu vou namorar. E aí a gente começou a namorar e tudo. E aí eu chamei meu padrinho, que era dono da casa na época, né? Era dono da casa, chamada Zé Ibá, e pedi para subir ele de cargo. Falei: a gente tá namorando, a gente pretende casar. E eu queria que eu subisse ele de cargo. Sobe ele para segurança, para ele ganhar mais. E assim meu padrinho fez. Colocou ele como segurança para ele ganhar mais. E aí a gente teve um relacionamento de mais ou menos um ano. E depois disso, nesse período, eu engravidei dele, tive um aborto, perdi o bebê. E depois disso, ele ficou com raiva de mim, falou que eu tinha tirado. Eu falei: não, jamais iria fazer isso. E depois de uns 3 meses, a gente reencontrou de novo, ficamos juntos. E depois ele sumiu, que ele voltou. Eu fiquei sabendo que ele tinha andado com a ex dele. E eu falei: não, então larguei ele pra lá. E segui a minha vida. E eu comecei a passar mal. Eu sentia muitas dores de cabeça, muita dor de cabeça o dia todo. Eu sentia dor na coluna. E a minha mãe falando: Nádia, volta para a igreja. E eu falava: não quero saber de crente. Não quero saber, mãe. Não quero ir para a igreja, não vou voltar para a igreja. Não quero saber. E aí só foi apertando. Meu dente quebrou. Aí eu já não tinha dinheiro mais para arrumar cabelo. Eu não tinha dinheiro para fazer unha. Por fim, eu não tinha roupa mais. E a minha mãe disse: Nádia, você precisa voltar para a igreja. Eu falei: não, não vou voltar para a igreja. E aí, não tinha dinheiro para pagar médico, fui para o posto de saúde para ver por que eu estava com tanta dor de cabeça. Aí a médica falou: olha, nós vamos pedir uma bateria de exames. Dentro dessa bateria de exames, nós vamos pedir um teste de gravidez. Eu falei: não, eu não tô fazendo nada com ninguém, eu tô quieta. E fizemos todos, teste de gravidez, todos os exames possíveis e não dava nada. Nada, não tinha nada, 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 nada. Então, a minha mãe estava indo na Universal nessa época e eu falei: mãe, eu vou na Universal então com a senhora. Porque eu preciso que esse exame A médica falou comigo: olha, eu vou pedir então um exame de ultrassom para a gente ver o que está acontecendo dentro de você. Vou pedir uma ultrassom completa. Tá bom. Só que a ultrassom não saía pelo poço, né? E eu fui na igreja a primeira vez, ele orou, a dor de cabeça sumiu, parou a dor de cabeça. 6 meses com dor de cabeça. E aí depois eu fui de novo. No outro dia eu fui. E ele falou: você tem fé que a sua ultrassom vai ser liberada? Eu falei: tem, que eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Né? Ciclo menstrual normal, tudo normal. E ele orou. E aí realmente a ultrassom, no outro dia eles me ligaram dizendo que a ultrassom tinha sido liberada e que era para mim ir fazer. E aí eu fui fazer a ultrassom. E eu cheguei lá e o doutor Guilhermino, ele falou: olha, tá sentado, meu Deus, tá sentadinho aqui. Aí eu: o que tá sentado aí, doutor? Ele disse: seu bebê. Eu falei: que bebê? Eu falei: o senhor tá doido? Não, não tô grávida não. Ele falou: aí ele virou a tela da televisão, o bebê sentadinho. Aí eu disse: meu Deus. Ele falou: você tá grávida, você tá entrando no 7º mês. Eu falei: como é que é? Nossa, Ele falou: 7 você tá mil. entrando no 7º mês. Apóstolo, eu não tinha barriga, ciclo menstrual normal, tudo normal. Gente. O Eterno escondeu essa criança dentro do meu ventre. E aí eu falei: pronto. Falei: agora, com 38 anos nas costas, a minha mãe vai me matar. Gente. E ali começou o tratamento do Eterno comigo, porque quem afasta do Senhor e tem chamado vai pagar um preço muito caro por estar fora da presença dele.
Meu Deus, é verdade. E quando eu cheguei em Escolhido casa, por não, não tem não. Senhor. E quando eu Não cheguei em tem. casa, minha mãe me ligou, ela trabalhava fora essa época, eu falei, mãe, ó, eu tô grávida. Ela, o quê, minha filha? Mãe, eu tô grávida. Nossa, minha filha. Aí liguei pro genitor, né? O genitor disse que não era pai, que não era Meu dele. Deus. E eu disse, tá tudo certo. E ali foi muito sofrimento, começou o sofrimento, porque eu era muito humilhada na casa da minha mãe, eu era muito humilhada pela vizinhança. Eu fui muito humilhada por uma pessoa que disse pra mim, você não sabe nem quem é o pai da sua filha que tá na sua barriga, do seu filho aí que tá na sua barriga. E foi um processo de muita, muita, muita humilhação. Por fim, todo dia passava um menino que eu conheci ele, Rafael, e ele falou comigo assim, ô Nádia, vão na minha igreja, eu passo aqui pra te pegar. E eu já tava com barrigão já. Ele falou, ai, todo dia eu passo aqui, você tá chorando. Vamos na igreja. Aí eu falei, eu vou lá, ninguém me conhece lá, né? Vou lá. Aí fui na igreja pentecostal, comecei a gostar, e comecei a ir, aí todo culto eu ia. E aí, é, quando eu quando eu cheguei... Ô, gente, se tem alguém aqui, manda pra Ivete, ela tá perguntando cadê a live. Alguém manda pra Ivete aí, marca a Ivete, por favor. Ela tá perguntando cadê a live. É a nossa apóstola lá dos Estados Unidos. Ô, Brenda, você tá aqui, manda pra Ivete aí, fazendo favor. Posta nos grupos aí, gente, a live, por favor, nos nossos grupos. Gratidão. E aí, eu comecei na igreja, tudo bonitinho. E no último pré-natal, quando eu cheguei lá, a enfermeira ficou olhando pra mim, ela disse assim, ô Nádia, você tá sentindo alguma coisa? Gratidão, Isabel. Ô Nádia, você tá sentindo alguma coisa? Aí eu disse assim, olha, eu tô sentindo uma dorzinha bem pequenininha aqui, ó, acima da sobrancelha. Ela falou, olha, eu tava com meus dois sobrinhos, você vai ter que mandar alguém buscar seu sobrinho, porque nós vamos te internar agora. A sua pressão tá 18/16. E se nós não te Bom, internarmos agora, você pode morrer, né? E tal. Aí eu, nossa, mas tipo assim, eu não tava assistindo nada. Aí me levaram, aí de repente eu comecei a ver um monte de estrela. Eu falei com ela, falei, olha, eu tô vendo um monte de estrela na minha frente. Ela disse, gente, corre com a menina que ela tá entrando em eclâmpsia. eclâmpsia, Corre, corre com a menina, corre com ela. E aí, eu é, fui internada, e aí eles falaram, olha, nós vamos ter que induzir seu parto, tá? Seu parto vai ter que ser induzido. E eu disse, tá tudo certo, vamos induzir o parto. Ok. E aí, ali, eu comecei a conversar com o Eterno, e eu fiquei toda inchada por igual, tanto que a minha mãe chegou lá, não conseguiu ficar no hospital, foi embora chorando, minha irmã também. E eu comecei a clamar ao Senhor, sabe? Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, né? E nisso, as enfermeiras estavam todas perto de mim, porque eu estava ligada no monte de máquina. E as enfermeiras estavam todas perto de mim. E elas estavam conversando. Mas eu não comecei a não ouvi-las. E eu disse, gente, eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. E gente. aí a minha vista escureceu. A minha vista escureceu e eu comecei a descer. Definitivamente. O meu corpo fazia isso aqui, ó. Descia e fazia isso aqui, ó. No lugar escuro, muito escuro, muito escuro, muito escuro. Eu sempre gosto de falar isso, que trevas, ninguém nem imagina o que é trevas. Pode É. apagar todas as luzes da terra, que não é trevas. Uhum. Então o corpo estava descendo, 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 descendo. E de repente eu ouvi uma voz. Meu Deus. Não tem como descrever, Arabai, Decandoro, Arapancho, essa voz. Não tem como descrever. Ele disse assim, filha, se você me servir em espírito e verdade, você Meu Deus. volta. E se você não me servir, você vai continuar descendo. Meu Deus. E eu disse no meu espírito, eu vou servir ao Senhor. Aleluia. E aí eu voltei. Quando eu voltei, tinha uma enfermeira chorando, ela falou, nossa, não faz isso com a gente não. Eu disse, mas não sou eu, não sou eu, né? Ali definitivamente eu morri, né? E eu fui ressuscitada, eles acham que eu fui ressuscitada, mas quem me trouxe de volta foi o Eterno. Foi Deus que me trouxe de volta.
E Meu Deus. foi a experiência mais linda da minha vida. Foi a experiência mais linda da minha vida que eu nunca na minha vida vou esquecer. Meu E Deus. ali eu fiz um voto, eu fiz um compromisso que eu iria servi-lo. E que depois Meu que a Deus. criança nascesse, nenhum homem mais tocaria no meu corpo, a não ser meu esposo. E eu havia recebido uma promessa há uns anos atrás que eu teria uma filha, e o nome dela seria Sara, e que ela viria no Boa. momento certo. Profético. Eu disse amém. E aí, a minha mãe sempre falou: olha, quando você sentir a contração, você força para baixo, não grita. Porque se você gritar, a criança sobe. Então, eu forcei para baixo, e aí a criança nasceu. E eu disse: doutor, o neném nasceu. Ele disse: você é doida, tinha que ter chamado a gente e tal, no seu estado, né? Eu nem preocupei, porque eu estava confiando no eterno, eu já tinha morrido, voltei. E aí, quando ele levantou, é como se ele tivesse levantado aquele do filme O Rei Leão, quando levanta o leãozinho. É como se fosse aquele filme. Quando ele levantou, ele disse: que menina linda. Eu disse: o quê? Ele disse: é uma menina e ela é linda, é o bebê mais lindo do hospital. Meu E Deus. aí eu fiquei assim, impactada, porque ele colocou em mim, eu olhava pro rostinho dela e falava: meu Deus, que menina linda, que menina linda. Aí eu comecei a chorar, agradeci o Senhor e fiquei mais 2 semanas internada tomando sangue, porque eu tomava uma bolsa de sangue e ela saía toda. Eu tive hemorragia e eles tiveram que me levar para o bloco cirúrgico. Não sei o que eles fizeram, se eles cauterizaram, se eles tiraram um pedaço, não sei. Eu sei que até hoje eu não tenho mais ciclo menstrual. A minha filha fez 21 anos, a Sara, e eu não tenho ciclo menstrual desde quando ela nasceu. Então eu vi a mão do Eterno. Da onde o Eterno me tirou? Do lamaçal de pecado. Da onde ele me tirou? Do lugar que só ele poderia tirar. Um Meu alcoólatra, Deus. uma pessoa que era altamente soberba. Eu sinto o cheiro da soberba de qualquer pessoa, Meu porque ele Deus. vai moldando a gente, ele vai moldando. Sim. Ele me deu um dom também de emet, que é a verdade. A pessoa fala mentira para Meu mim, Deus. eu vejo que é a mentira por causa dessa Aleluia. palavra que hoje eu descobri, né? Que é o emet, que é verdade, né? Em hebraico. E Sim. o Senhor começou a trazer visões novamente, começou a restaurar tudo aquilo que ele tinha me dado. Porque ele não, Aleluia. o eterno, ele não tira o dom, mas nós, com as nossas atitudes, podemos enterrar todos os dons que ele Enterrar. nos der. Então ele começou a ressuscitar. Ele não só Meu Deus. ressuscitou a minha vida. Quando eu voltei com uma unção de restituição, de Aleluia. restauração. Só que eu não tinha eu não sabia. Entendimento. Não tinha esse entendimento. Esse entendimento eu Não. vim ter há pouco tempo. É Por com quê? o Porque tempo. através da minha vida, ele começou a restaurar casamentos, começou a restaurar Aleluia. relacionamentos. Precisa ver aclamação. Ele começou a fazer e eu não entendia nada. Eu falava: Vai Senhor, mas eu entender sou depois. divorciada, né? Como assim ajudar outras pessoas? É assim mesmo. E aí ele começou. Então, ele me tirou de um lugar que só ele poderia ter me tirado, da Uhum. sepultura. Meu Deus. De uma pessoa que andava parecendo uma árvore de Natal. Uma pessoa que tinha condições financeiras. Ele me deixou ir no pó, do Meu pó. Deus. Quando a Sarinha nasceu, a Sara não tinha nada. Nem uma pecinha de roupa. O hospital me deu algumas roupas. Quando eu cheguei em casa, meu sobrinho tinha comprado banheira, fralda, um monte de coisa. Porque eu ouvi, depois que eu descobri, eu sempre ouvi assim: aqui ninguém vai te dar nada, sua vagabunda. Ninguém mandou você Meu Deus. engravidar. E esse processo de humilhação, ele durou cerca de 17 para 18 anos. Meu Deus. Eu era humilhada o tempo todo. Eu era humilhada, eu era zombada, eu era traída, eu era mal falada. No meio evangélico, as pessoas falavam mal de mim no sentido de nós não vamos congregar. As pessoas vinham e só queriam aquilo que eu podia oferecer como profeta, como oração. Eu sempre ouvi assim: a senhora ora e a senhora vai na fonte e a gente, através da vida da senhora, bebe água limpa. Então,
Quando eles se sujavam, eles vinham se lavar comigo, mas eu não tinha entendimento. Eu não tinha entendimento. Então, o Eterno permitiu de eu passar cerca de 18 anos de muita humilhação. Por causa de comida, por causa de roupa, por causa de cabelo, por causa dos meus filhos. Eu vi meus filhos serem muito humilhados. Eu vi a minha filha sendo destratada por várias pessoas, várias Meu crianças. Deus. Muitas vezes a Sara chegava nos ambientes, as crianças estavam brincando, as crianças largavam ela sozinha. Muitas vezes meu filho viu pessoas comendo e as pessoas não davam as coisas para ele. Ah, eu já fui expulsa de cemitério, de velório, na frente de todo mundo rindo de mim. Eu já fui, uma pessoa que eu amava muito, ela disse para mim, olha, eu quero conversar com a senhora, vai lá em casa. Eu fui, ela disse, olha, a senhora está pesando no orçamento da casa da minha mãe. Não vai comer Meu na casa da Deus. minha mãe. Eu não quero que a senhora coma na casa da minha mãe. Foram humilhações de pessoas que intencionaram a casar comigo e depois, não, graças ao Eterno, eu nunca deixei, eu cumpri o voto, nunca deixei nenhum homem me tocar. Mas me chamavam de Santa Rona, que eu era muito, achava que eu era muito santa, mas eu havia feito um voto e Sim, eu queria honrar esse voto com Deus e eu consegui honrar sim. ele, né, para a Glória a honra e Deus. a glória do nome do Senhor. Então, nesse processo, o que ele fez na minha vida? O que ele fez? Ele me levantou. Eu era verdadeiramente a filha pródiga, que largou. Recebi vários dons, que largou aquilo que ele tinha de mais precioso que ele tinha me dado, que ele tirou do reino dele, colocou em mim e eu não valorizei. Meu Deus. Então, foi necessário eu desejar comer as comidas de porcos. Foi necessário eu olhar para as pessoas e ver as pessoas bem, pessoas que me traíam, pessoas que me abandonavam, Meu todas Deus. ficavam bem, todas estavam bem. Eu falava, gente, será que eu estou servindo Deus errado? O que eu fiz? Eu sempre sou boa, mas eu precisava de entender algo. Não era eu que era boa, é o que está em mim que é bom, é dele. Eu Sim. precisava de entender que eu não precisava cobrar das pessoas gratidão, porque eu tinha sido ingrata com Deus. Então Meu ele Deus. deixou eu passar pela ingratidão para me entender. Até o dia que eu falei com ele, falei, Senhor, eu estou muito cansada de ajudar as pessoas e as pessoas receber e ir embora. Fala que vai Meu me honrar, Deus. fala que vai fazer, as pessoas vão embora, as pessoas tudo ingrata. Ele disse para mim, Nádia, quantas vezes você foi ingrata comigo? Meu Deus. Eu disse muitas, ele, então pronto. Sabe por que você está sofrendo? Porque você está esperando delas e não está esperando de mim. O dia que você aprender a esperar de mim, você não sofre mais. É sobre isso. E a partir daquele dia eu comecei a esperar nele. Aleluia. Porque quando você espera nele, você é honrada. É Não é verdade. um homem que vem te presentear. Não, é Não. porque o Eterno tocou nele, para ele fazer. Exatamente. É ele que faz. Exatamente. Então, quando você começa a ter maturidade espiritual, a história muda. Muda. Mas eu precisei passar um processo e não adianta as pessoas querer pular processo. Não. Pular processo só vai trazer mais distanciamento do seu destino profético. É O verdade. meu destino profético é qual? É ajudar as pessoas a serem restauradas nos seus casamentos. Aleluia. Ajudar as pessoas a serem restauradas na sua família. Ajudar as pessoas a entenderem que existe um processo para elas passarem. Eu sempre falo isso, não vai pedir ajuda de quem não passou o que você está passando. Isso aí. Não vai pedir ajuda para quem não tem bagagem. Não aceita críticas de quem não construiu nada. Não Verdade. aceita. Então, nós entendemos isso hoje, do que nós passamos coisas terríveis. Eu passei coisas que às vezes eu falo, Senhor, o Senhor me sustentou. Porque sozinha, jamais na minha vida eu daria conta. Meu Jamais. Deus. Jamais, jamais, jamais. Você vê seu filho pedir comida e você não ter comida dentro de casa, você abrir a geladeira e não ter nada, só água. Meu Deus. Eu vivi milagres e o Senhor, ele faz até hoje na minha vida Glória a milagres Deus. grandiosos. Então, a minha história, ela é muito longa.
né? E eu peço que ela seja mais ainda, né? Que o Senhor ainda continue, porque tem muita coisa para ser feita. Mas eu quero deixar aqui nesse testemunho para vocês, minhas amadas, meus amados que estão aqui, não larguem o Senhor por nada. Verdade. Porque se com ele tiver ruim, sem ele vai ficar pior. Pior ainda. Porque todos que dão as costas pro eterno vai dar de cara com Rassatã. Sim. Ele fica esperando uma oportunidade para aprisionar a alma. A minha alma era aprisionada. A minha alma era aprisionada na ingratidão. A minha alma era aprisionada no orgulho. A minha alma era aprisionada ainda na soberba. A minha alma era aprisionada no engano, na mentira. A minha alma era aprisionada no meu ego, no meu eu. Meu Deus. E foi um processo para me ser livre disso tudo. Talvez as pessoas possam falar, às vezes eu falo as coisas, falar, para a senhora é fácil. Não, você não viu o que eu passei. As noites em claro chorando, as humilhações, porque a maior humilhação que o ser humano pode ter vem da boca dos outros que você ama. É. Porque se passar alguém que você não conhece chamar de feio, você vai falar, nem te conheço. Mas deixa alguém que você ama falar que você tá feia para você ver. E a gente vai estudando e vai descobrindo que o nível mais baixo que o inimigo gosta é da humilhação, da vergonha. É o nível da frequência mais baixa, é o nível da vergonha e da humilhação, que é o 20, que é o vermelho, que é aonde o inimigo habita embaixo. Por isso que eu sempre falo, esteja sempre acima, porque o nosso Deus quer nos elevar, ele quer nos colocar acima, ele nos quer como águia, voando, ele nos quer como mulheres com as espadas, com o zai na mão, né? Como a tribo de Simeão, que é a tribo violenta, né? Que tem espada violenta. Ele nos quer assim, mulheres guerreiras, mulheres que foram chamadas para gerar, mulheres que foram chamadas para poder engrandecer o nome do Eterno. Eu glorifico muito ao Eterno, porque ele me tirou de um lugar que só ele poderia me tirar, do fundo do poço. Aleluia. Só ele. E às vezes as pessoas não compreendem por que as pessoas afastam do Senhor, por que as pessoas saem da igreja, por que as pessoas voltam a fazer o que elas faziam antes, porque elas não foram libertas. Porque elas não conheceram a verdade, o Imet. Elas não são discípulas. Elas não tiveram um encontro verdadeiro com o Eterno. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com o Eterno, você não larga ele de jeito nenhum. Não larga, não. Aconteça o que acontecer, você sabe que você vai obter vitória. Né? Ó, a princesa aí, ó. Ah, tá. É a Sara? Essa é a Sara. Shalom. Ah, prazer, shalom. Tá bom. Amém. Tá aí a minha benção. Maravilhosa. Filha da promessa. Então, essa é a promessa que se cumpriu. E olha só, existiu uma maldição na minha família, na minha vida. Meu pai não me registrou. E quando a Sara nasceu, o genitor não quis registrar. Disse que não era dele. E eu disse, Senhor, essa maldição na vida da minha filha, ela vai ser quebrada. E quando eu casei de novo com meu esposo, com Itamar, ele registrou ela como filha. E hoje ela tem o Oliveira no nome dela, para a honra e a glória do Senhor. Maternidade. E ela tem um pai hoje, que ela chama ele de pai. Agora, pasme, eles são idênticos em tudo. Papai é perfeito. Idênticos. Papai é lindo. Então, são maldições que o Senhor ele vai quebrando na nossa vida. Sim. Então, ele me tirou de um lugar que só ele poderia tirar. Mas por quê? Porque eu abri meu coração. Meu Deus. Então, se você não abrir seu coração, não adianta. Eis que estou à porta e bato. A cirurgia humana, ela acontece por dentro. Abre a pessoa, anestesia ela, abre e mexe lá dentro. Com o Eterno é a mesma coisa. Começa por dentro. Aprisionamentos, ele precisa tirar, ele precisa resgatar aqueles fragmentos de alma que está preso no cativeiro. Então, eu era uma mulher que estava presa no cativeiro. Por quê? Porque eu era aquela pessoa que queria ser reconhecida. Meu Deus. Pelo homem.
Eu Jesus. queria ter o reconhecimento da terra e não o reconhecimento espiritual, porque eu não tinha conhecimento de nada. Sim. E aí, um dia, alguém disse para mim: Ô, Nádia, você já viu que a pessoa que quando ela morre e ela não tem, ninguém sabe quem é, alguém precisa ir lá reconhecer ela? Eu disse: meu Deus. Então, eu estava morta, procurando um Meu Deus. reconhecimento humano. Mas hoje eu estou viva porque eu tenho um Aleluia. reconhecimento do mundo espiritual. Eu não Glória a Deus. preciso de reconhecimento do homem. Eu preciso ser reconhecida lá. Por ele. Primeiro lugar, pelo eterno. Arabai, Exatamente. decandoro, arabancho, Primeiro lá. primeiro lá. E tem gente buscando reconhecimento aqui. Aqui. Quer ser ovacionado. Não vai receber nada. Não Nada. vai receber nada. Nada. Então, ele mudou a minha história. Porque eu permiti que ele mudasse. Mas porque ele sabia muito bem aonde ele permitiu o inimigo tocar na minha vida. Eu precisei Glória a passar. E Deus. aí, apóstola, olha só, o primeiro nível era soberba, a que mandava e desmandava, porque eu tinha um Deus Ei, que era mamão. Agora eu caio na humilhação. Leviatã estava aí, né? Leviatã forte. Por quê? Estrutura de Leviatã fortíssima. Porque eu sou da tribo de Naphtali. Então, mas eu não sabia que eu era da tribo de Naphtali e que Sim. a minha tribo combate Leviatã. Uhum. Eu só descobri isso quando eu fiz meu nome com a Ivete, que aí ela foi e começou a falar comigo, então eu falei, gente, então eu É uma entendi. chave que vira na nossa vida, né? Meu E é- Deus! Quando a gente começa a ter entendimento sobre isso, meu Deus do céu! Que chave poderosa! E essa chave, ela fez isso na minha vida e eu comecei a É. estudar sobre as tribos. Eu queria conhecer as Uhum. tribos. Eu queria saber quem que era Leviatã. E aí eu falei, meu Uhum. Deus, fui ler o livro de Jó, falei, se Leviatã derrubou Jó, que era É, íntegro, correto, isso! Justo, correto. Quem sou eu imagine na eu fila que do estava pão? toda Né? errada. Então, foi algo muito poderoso na minha vida, quando ela fez o meu nome, né? Que eu descobri os portais que eu carrego, os ministros que eu carrego. Quando eu descobri que a Nome de minha tribo era essa. eternidade, Gente, é muito louco. poderoso. Apóstola, a gente precisa desse conhecimento. Porque o Sim, conhecimento grego, romano, ele mata. mata. E o conhecimento hebraico traz vida. Traz vida, muitos códigos, muita revelação, muito acesso. Muito, 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 muito. Meu Então, Deus. qual o entendimento que a gente precisa de ter? Essa live que a senhora faz, ela é de grande ajuda para muitas pessoas. Porque aqui cada um vai trazer um testemunho diferente Sim, daquilo que viveu e daquilo que vive. Porque essa parte que eu estou falando, muitas eu não comentei. Muitas pessoas não sabem. Porque a gente sim, sempre deixa algumas coisas e o Eterno vem sim. trazendo também na nossa mente. E Ele é vem ele que faz trazendo. esse caminho, né? Tem coisa que ele não permite você lembrar, tem coisa que ele traz que você não lembrava. É ele que faz, gente. É no momento, na hora certa, você vai liberar, porque tem alguém que precisa ouvir, tem alguém que precisa ser alcançado. Entende? É? Exatamente. Exatamente isso. Então, são coisas que o inimigo, ele trabalha sutilmente. O Sim. inimigo Sutileza é uma das especialidades dele. sim, é o que eu falo. Às vezes as pessoas falam, eu entrei em depressão. Por causa de quê? Por causa do homem. Meu Deus. Exatamente. Então, o que o Eterno fez na minha vida e tem feito? Ele Meu Deus. restaurou a minha Bom, família. Ele bom. restaurou e tem restaurado o meu ministério. E ele trouxe o meu pai. Glória a Deus. O meu pai, que nunca ligou pra gente. Olha aí. Hoje ele está com 83 anos e ninguém está ligando para ele, mas eu Meu sim. Deus. Eu Honrado. visito ele toda terça-feira.
A A gente honra. colocou ele numa casa de apoio, porque hoje ele tem demência. Então a gente Sim. colocou. Ontem eles me ligaram desesperado, que ele estava bravo lá, dizendo que ia matar alguém, que ia não sei o quê. Me ligaram. Eu fui lá, quando eu cheguei, eu falei, pai, o que é isso aí? Ah, eles ligaram pra você, né? Eu falei, ligou, pai. Sorriu. Aí todo mundo, nossa, ele melhorou. Ele tá calmo agora. Mas por quê? Porque a gente carrega a presença do Eterno. Aleluia. Quando a gente carrega a presença dele, aonde a gente chega, a Shalom dele chega com a gente. Exatamente. Tudo muda. Todo o ambiente muda. Sim. Tudo E o, muda. Não precisa e, falar, é só não. pisar. E o inimigo, ele te reconhece quando você começa a pegar, por Reconhece. quê? Porque os anjos chegam na frente. E eles têm que bater em Sim, retirada. E eles sim. precisam bater em retirada. Então é Meu muito mais Deus. poderoso do que a gente imagina. E Verdade. esse é um dos meus testemunhos. Que o Glória. Eterno me tirou da morte para a Meu vida. Deus. E assim, o É, testemunho da senhora, tem uma irmã que está aqui na live, ela viveu algo parecido com a senhora. E assim, o seu testemunho, gente, tá muito parecido com a história dela. Só faltou gritar o nome dela. Ela deve estar em casa falando assim: meu Deus, vai gritar meu nome lá. Olha, muito parecido. E foi dessa forma, né? uau! Cresceu no berço do evangelho, se afastou da presença de Deus, ficou 25 anos no espiritismo, e aí o Senhor foi lá e resgatou. E aí, né, foi trabalhar numa festinha rave, né, que ia ganhar um dinheiro lá. No caminho da festinha rave, eu falei assim: o Senhor estava chamando, mas não quis ouvir a voz do Senhor. Ah, tu vai para a festinha? Vai se contaminar? O que, que Deus fez? Foi atropelada no meio da rua, no caminho da festa rave. Aí Nossa, aconteceu parecido com o que aconteceu com a senhora. Ela se viu morta. O corpo dela no chão e o espírito dela saiu, e o Senhor permitiu ela olhar para o corpo dela estirado na estrada. E ela falou assim: morri. E aí ela falou: Senhor, só me permita voltar e cuidar das minhas filhas. Eu vou te servir. Aí sabe o uau! que o Senhor falou para ela? É a minha última chance que eu te dou. Volta e faz direito. Não te Uau! permito mais. Não te permito mais desviar dos meus caminhos. E hoje ela está aí. Uau! Ela tá aqui, Ela é teve Miriam, né, também essa Marli? experiência de sair, ver o corpo dela no chão e falar: morri, acabou, e agora? E o Senhor se apresentar e falar: ela tá aí, ó. É, tá ali. Do teu jeito, ela escreveu: É, morri. Ela mesmo, morri. Miriam Cunha, profeta Miriam Cunha. Apóstolo, apóstolo, O testemunho dela é forte. quando uma pessoa, ela não tem noção disso, e aí eu falo o seguinte, e quem não tem a última oportunidade? É, meu Deus. E quem não É, tem? meu Deus. E o Porque pai o dá que sinal, ela né? viu, O isso aqui é pai dá profundo, sinais. Ele dá tá dando sinal, sinais. ele fala, ele usa pessoas, mas a gente não ouve, ou a gente não quer ouvir. A gente paga para ver. Gente, a soberania de Deus não se brinca. Não se brinca com as coisas do eterno. Não se brinca, não tem como estar com um pecado pelar, não tem como. E Não, escolhido não tem escolha. Esse negócio de livre-arbítrio não existe. não funciona para quem foi escolhido, não. Não! Não, não funciona. Ele Eu não acredito, vai perder. eu acredito que até para o chamado, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chamados de vez em quando, mas os escolhidos Não, não. não tem como, não tem Ele como, não escolhe, tem ele como. separa. Ele separa as pessoas para Ele poder seguir a separa. É ele. precioso demais aquilo que ele entrega, a porção que ele entrega, aquilo que ele reparte com cada um de nós. E eu É muito falo porque precioso. eles falam assim, tem uns espíritos que ficam vagando, que não sei o que, não sei o que. Gente, eu vou falar para vocês de todo o meu coração que eu acredito que quem não se posiciona quando essas pessoas morrem, que elas querem voltar, tá na Bíblia, e não é parábola não. Tá lá É, no livro de Lucas. Não é parábola, porque tem nome.
É uma Sim, história real. Quando essa pessoa, quando ela parte, que ela vê lá que ela morreu, aí o Senhor tá me trazendo também o Ghost, o filme Ghost, né? Que o cara morre, vê lá a sombra vindo buscar ele e tudo mais. É real aquilo ali, gente. Aquilo ali não é fantasia, não é fantasia, não. Eu sei para onde eu estava indo. Eu meu Deus. estava indo para o inferno, Sim. que é o lugar de trevas. Eu É estava real, descendo gente. para o Seol, eu estava É real. descendo para a sepultura, eu É estava real. indo embora, com a consciência de que eu estava Sim, descendo para as trevas. exato. A consciência tá ali. Você não perde a Entende? consciência, não. Não, não perde. Uhum. Então, o que que a gente vem trazer aqui nessa tarde com esse testemunho? Que Meu Deus. vocês entendam uma coisa: o que a apóstola falou é real. O Eterno sempre vai dar sinais. Vai. Vai levantar pessoas para falar, Sim. vai levantar pessoas para te instruir, vai Exato. falar através do telefone, vai falar através da TV, do rádio. Sempre Ele haverá uma vai dar mensagem. sinais. Sempre, sempre ele vai Sempre, dar sempre. sonhos. Para tudo ele dá sinal. Só não vê quem não quer. Porque a palavra dele é viva, né? O Sim. Eterno não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Os Amós profetas. 3:7. Ele não faz tudo que ele vai fazer. E que o inimigo só tem permissão quando ele vai no tribunal lá do Eterno É. para Olha poder as pedir um cartas aí, olha as cartas. requerimento. Ele vai lá para pedir um requerimento. O Vai. Eterno não quer dar, não, mas vai fazer o quê? A pessoa está com a É. vida toda errada. Meu Deus. Olha, É olha, real. olha como que o Eterno é lindo. Ele nos dá sinais, ele mostra, ele fala: olha, tem um documento seu que está com o inimigo. Eu só Exato. posso revogar se você se posicionar. Se posicionar. É submissão, obediência. Tem que ter posicionamento, obediência e submissão. Se não tiver, não vira chave. Não tem acesso. Não tem Não. mudança, não tem transformação, não tem restituição. Não, não, não tem. Porque as pessoas de hoje elas estão mal acostumadas. Elas acham que é efeito miojo, né? 3 Vou minutos. lá na apóstola Nádia, ela vai orar por mim, o negócio vai acontecer. Eu vou lá na apóstola Alexandra, que ela vai quebrar uns altares, eu vou levantar uma oferta bem gorda e vai ser quebrado. Não é assim, gente. Tudo tem que estar alinhado. Tudo tem que estar no alinhamento do Pai, senão a chave não vira. É o que eu falo. E aí, sabe qual que é o problema? Depois quer acusar a gente, falando que não Exato. aconteceu, porque a gente falou que ia Não, acontecer e não aconteceu. Por não. quê? Porque eu sempre falo isso, apóstolo. Se posicione. Exato. Tem gente que é incrédulo. Tem gente que quer resolver coisas espirituais com dinheiro. Não Dinheiro é resolve. espiritual, sim. Só que tem que estar alinhado. Eu aprendo muito, né? Ele estava aí conosco, eu não sei se ele ainda está aí. Bispo Rinaldo. Gente, oferta 2 vezes. Primeiro tem que ser gerado aqui, depois na prática. Se aqui dentro fala e fora por outra coisa, não está sendo ofertado 2 vezes. Não tem coerência, não tem alinhamento. A chave não vira. Eu sempre Tem que falo, estar gente. alinhado. Eu sempre falo que as pessoas elas precisam entender que o dinheiro ele é sangue. E ele Sim. fala muito no mundo espiritual. Aceleração do mundo espiritual, gente. Fala sobre você. Como falar? E aí, Satanás, ele coloca o que na mente das pessoas? Precisa dar, não. Tá roubando. O pastor precisa do seu dinheiro. Pra que eu tenho que dizimar, ofertar, premiciar? Descer da capa? Pra quê? Não, preciso não. Jesus não... Realmente, Jesus não precisa do seu dinheiro. Você é que precisa para tocar no princípio. Nu. Se não toca no princípio, não pode se apresentar diante dele. Não pode fazer prova dele. Não. Você não cumpre. Você não vive, então não tem como tocar. E dinheiro, gente, como dinheiro, ele é espiritual. Vocês não têm noção. Muito. Noção. Soubesse, tivesse noção, não perderiam, sabe, com tanta picuinha, tanto lero-lero, tanta coisa que não edifica. Verdade. Isso aí. Miriam entende, Miriam entende. Miriam, essa aí entende os processos que essa mulher viveu
para chegar onde está hoje, continua passando. Ela entende. Vai Eu falo perguntar assim, como é que tá a vida dela. As chaves viraram. a Chaves precisa fazer o caminho de volta. E como? Caminho de volta. Essa é a palavra. As pessoas não querem. A Não. palavra, a fala é essa. Jesus já morreu na cruz por mim, já levou todos os meus pecados, ó, zerou a conta, preciso fazer mais nada não. Ah, Eu amo bobinho, isso te aí, ensinaram viu? errado. Eu Te amo isso aí. ensinaram Ó, errado. muito. Eu sempre falo isso. Eu também, bato 90, direto. 95% dos crentes está com a vida desgraçada porque acredita Uhum, nisso. É só exato. dar uma olhada na família, é só dar uma olhada É, na vida. Primeira coisa que o crente não tem: dinheiro. primeira coisa, que é o que vai movimentar ele no mundo espiritual. Olha só, olha a inteligência do inimigo. Ó, Por quê? Porque e o povo vai dizer que tem nada a ver. se prendeu ele no dinheiro, acabou. Exato, exato. Texuvar. Tem que Peixe fazer vai texuvar. sair. Tem que fazer texuvar. Meu Deus! Caminho, gente. Caminho. Aí eu falo, já que ele resolveu Arrependimento. tudo, por que que tem tanto BO dentro da igreja? Por que que tem muita gente que não rompe? Por que que as pessoas vivem ciclos repetidos? Por que que tá na descendência? Por que que a pessoa não rompe? Por que que a pessoa não avança? Porque ela não vive a plenitude do espírito. Me explica. Por quê? Aí eles não têm resposta. Não tem porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Exatamente. Não tem. Quando não. Aí eu sempre falo que as pessoas falam. Ai, no livro de Oséias 4:6 fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Tá, cadê o restante do versículo? Porque É. rejeitaram a minha palavra. Fala. Quando rejeita a Rejeição. palavra dele, tá rejeitando ele. Tá Acabou, vai rejeitando ser ele. rejeitado. Exatamente. E a Vai ser incredulidade? rejeitado. E a incredulidade? Nossa! Meu Deus do céu! Ah, esse negócio aí que essa mulher tá fazendo, ela tá doida. De onde ela tirou isso? Me prova na Bíblia! Cheio Eu de não tomé, aguento. né? Cheio de Aí eu já tomé, mando cheio de logo assim, tomé. mas você lê Bíblia? Que tá lá escrito. Tá lá escrito. Você não entende a linguagem. A gente sempre fala assim, os verdadeiros papagaios. O que tem de papagaio hoje? Pessoas que não Meu têm Deus. identidade. Pessoas que não têm Verdade. identidade têm que ficar copiando os outros. Sabe? Verdade. Cada um, eu sempre falo isso, os gêmeos no ventre, no mesmo ventre, a mesma Sim, placenta. Tem digitais diferentes, cada um tem a sua sim, identidade. Nós sim. precisamos descobrir a cada dia qual é a nossa identidade celestial. Exato. Aí fica todo mundo. Ó, eu já vi um monte de Juno Trovão, que eu não sei se é ele, um monte de Marco Feliciano. Meu Deus. Um tal de. Pra que isso, gente? Verdade. É tão simples, Sabe, a né? pessoa precisa ser autêntica. Imagina eu aqui agora falando, não, agora você é igual. Apóstolo, nossa, eu gostei dela, então você é igual. Não! Você tem a sua identidade, eu tenho a minha, cada um tem a sua identidade. E Meu quando Deus. você descobre quem você é, você Ia se falar isso destaca agora. naquilo que o Eterno fez pra Meu você. Deus, coisa linda. Eu ia falar sobre isso agora. Meu Deus, quando você chega nesse nível de maturidade, que é isso? Quer passar? Pode passar. Quer acesso? Te dou acesso. Não tem problema você ir na minha frente. Eu te dou o caminho. Pode ir. Gente, é muito além. É muito Agora, além. aqui tem uma pessoa perguntando, e a gente que não compreende a identidade? É porque você ainda não sabe quem você é, porque você é um cidadão do céu. Já começa por aí. Celestial. Somos espirituais, gente, não somos carnais. Não somos daqui. Ó, Começa por aí. Imitadores de homem. Tem gente que quer imitar o homem, para. E Paulo diz assim, ó. Sedes imitadores de mim, Cristo. porque sou imitador de Cristo. Não é para pregar já começa igual por eles, aí, não é né? para fazer igual eles. A gente tem que imitar Cristo. O que Exato. Cristo trouxe para nós? Um caráter transformado, uma obediência Sim. celestial.
cheio de poder e Exatamente. milagre, os sinais estavam com ele. E ele disse: olha, eis que vos dou poder. Ele nos deu autoridade para fazer Meu, igual a ele. meu Para Deus. pisar em Forte e poderoso. serpentes e escorpiões. Para pisar em serpentes e escorpiões, está falando de quê? De É, tronos tronos. malignos, não é de cobrinha, Uhum. não é de. Não, 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 não. Está falando de não. tronos. É mais Ele nos deu profundo. autoridade para derrubar esses tronos que já estão Exatamente. caídos. Não são Meu Deus. tronos que estão de pé, são tronos caídos. E ele nos Caídos. deu autoridade para fazer isso. Mas se eu não Aleluia. sei, como é que eu vou combater? É. Como é que vai. Eles generalizam. Generalizam, botam tudo numa panela só, que até na hora de guerrear, não sabe com quem tá guerreando. Não sabe com quem tá lutando. Por Acha que quê? potestade sai em nome de Jesus. Potestade, principado, ossos espirituais da maldade. Gente, cada um tem a sua hierarquia, porque sabe o que eles fazem? É. Como Isso a aí. senhora diz, põe tudo como demônios. É. Ah, são os demônios. São os demônios. Mas É. peraí, eles têm classe e Tem hierarquia, classe, são hierarquia. organizados. Nossa, e como? União faz a força e não trabalha sozinho. Ninguém Tem tem tríade. terreno. Nenhum espírito imundo vai entrar no terreno do outro, não. Não, tem ordem. Trabalham juntos. Trabalham juntos. Exatamente. Existe um alinhamento deles. Eles não brigam entre si, não. Não, ia falar isso agora, meu Deus, olha só. Eles não precisam te conhecer. Eles só precisam de uma ordem. Só isso. Aí o povo que é de Deus se garfinha, briga, divisão, concorre, compete. Não se une. Mas eles, os filhos das trevas, se unem. Eles só precisam de uma ordem, só isso. Eu não preciso te conhecer, não. Só preciso de uma ordem, só isso. E eles cumprem. Eles têm palavra. E cumpre mesmo. Palavra. E cumpre. E Dá eu o que vou tiver falar que dar, faz o que tiver que fazer e com excelência. Não com é pela metade. excelência. Com excelência. E honram, viu? E honram Honra, de com honra, força. honra, Honram de com força. Não tem honra. meio termo lá, não, porque eles sabem Não, muito bem qual é o Deus que eles servem. Agora, exatamente. Agora, o nosso Pai, né, o nosso povo, que se chama povo do Eterno, não tem palavra, vive mentindo, enganando, cheio de Uhum. soberba, de inveja, de ciúmes e o pior, fofocando. Eu sempre Exato. falo isso. Eu nunca vi uma mulher ou um homem cheio do Espírito, porque as pessoas definem uma pessoa cheia do Espírito Santo porque fala em línguas, porque roda, porque sapateia, porque É, relampeia, porque faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, eu sempre falo o seguinte: quer saber se a mulher é cheia do Espírito Santo de Deus? Quer saber se o homem é cheio? Termina o culto e quando sai lá fora você pergunta qual foi a palavra que foi lida. é, exatamente. Vai ver o Não vai fruto, saber. vai ver o fruto, vai perguntar a Não vizinhança, vai vai saber. perguntar Não dentro de vai saber. casa. Apóstola, eu sempre falo sobre isso. A gente teve É fruto, uma gente. Não é campanha que falou assim, manifestação, ó, é fruto. deixa os nossos frutos falarem por nós. Deixa o seu Exato. fruto falar por você. Isso aí. Então, muitas pessoas não entendem isso, essa Não. questão poderosa, porque acha que a pessoa profetiza. Ah, não, mas ele é profeta. Tem certeza? Quem disse isso? Tem certeza? Quem foi que disse isso? Nem todo Né? mundo é profeta, Porque gente. Porque um profeta que o próprio Deus não fala com ele e a vida dele tá toda desgraçada, ele nunca foi Exatamente. profeta. Não tem intimidade, não tem comando, não acessa. Profeta não traz recado, profeta traz mensagem. E vem direto do pai, não tem intermédio, é direto do pai. Já começa por aí. Negócio de CPF, olha a macumba. Ih, gente, sai fora disso. Eu fiquei rindo. Eu falo com Isso é as muito meninas, raso. se o cara revela o seu CPF,
Então fala para ele se o seu nome tá no Serasa, para ele revelar também. Pai, já te dá o dinheiro para poder pagar. Porque É, se o né? cara tá revelando o CPF, paga logo. Peraí, ó. Meu Aí eu Deus, falo, aí é profeta do Eterno. Fala, ó, fulano de tal, eu tô vendo seu CPF aqui, você tá devendo 10 mil lá, ó, no Serasa, tá aqui, toma, vai lá e paga. Aí eu é. falo que é profeta. Aí sim. Falar CPF, nome, Ai, a gente tem que rir. Eu falo, isso gente, aí. O inimigo exatamente, também o fala. inimigo fala. Fala em línguas Fala, estranhas. Fala em... entrega também aquilo que você quer ouvir, até o que você não quer. Espírito de Ah, adivinhação, espírito de Piton aí, ó. exatamente, esse speed pitão de Pitonisas, adivinhação. tá cheio de Paizão, pitonisas aí. cheio de pitoniza com o paizão Apolo por detrás. Esse tempo agora é um tempo muito perigoso, Muito. de muita revelação, né? De encantamento, né? De Encantamento. feitiçaria. O E a mês gente é. tem. Exatamente, as trevas só copiam, filho, porque a única coisa que eles criaram foi a mentira. E mais É. nada. O Eles só fazem a restante, eles cópia. Nosso Deus é só. criador. Nosso Deus não faz cópia. Nosso Deus cria todas as coisas. Tudo dele é Exatamente. criado. E é por isso que nós precisamos de ter a nossa identidade. Ô, Glória! Coisa linda. Né? E quando nós temos a nossa identidade, a história ela muda. É Muda outro mesmo. nível. Você, olha, apóstola, quando eu descobri a minha identidade, quem eu sou, o que eu carrego, o que meu nome carrega, Meu Deus. a minha tribo, o que a minha tribo carrega, a minha tribo é dona do mar. Meu Deus. Que não é, não, é a minha tribo. O Senhor nos deu o lado sul para nós. Glória a Nós Deus. carregamos a comunicação. Nós Meu Deus. carregamos a portais. Eu recebi há um tempo atrás o portal 21, Meu Deus. é o portal Shin. As letras veio queimando em fogo e entrou dentro de mim o portal Shin, que é o portal do banquete. 3 chamas a Deus. Aí eu recebo É o muito portal, forte. meu nome é o portal Nu, Nádia, né? Que se for olhar em cima, tem 3 coroas do Nu. E aí Os números falam. eu também carrego da minha tribo a letra Kuf. E a letra Kuf também é o portal da fruticiência e do banquete. Eita, é muito poderoso. Então, quando você descobre quem você é, você não precisa se preocupar com ninguém. Ah, o Sim, fulano. Não, deixa ele. Porque deixa cada um tem lá. a sua chamada. Verdade. Cada um tem a sua chamada e cada um sabe quem é. Agora, imagine todos nós, filhos do Deus vivo, filho das luzes, todos nós alinhados com o nosso propósito. Meu Quem Deus. segura? Forte e poderoso. Que é isso? Todo mundo entendesse isso. Meu Deus do céu. Muita coisa não estava no nosso meio. E eu quero contar aqui um testemunho muito poderoso. Eu fiz um desligamento de alma muito profundo ontem com uma jovem. E já tinha tempo que a gente estava tentando fazer e não conseguia. E a Ivete interviu, falou, faz o que ela precisa. Eu falei, vou arrumar um tempo, vou fazer. Quando nós terminamos, uma orquídea que ela comprou uma orquídea de uma cor, e aí a orquídea apareceu verde. Verde. E aí hoje, quando ela chegou na casa dela, todas as plantas dela, todas estão com flores. Não. Todas as orquídeas, todas as árvores estão com flores e nem é primavera. Meu Deus. Nós estamos no inverno. É. Então, quando você traz um alinhamento, as Uhum. coisas começam a acontecer. E haverá sinais. Haverá sinais. Aqui está acontecendo sinais. Meu Deus. Aqui está acontecendo sinais na minha vida e para a vida da senhora, para o ministério e para todas as pessoas que estão aqui. Sim. Porque o que foi liberado aqui é muito grande.
Sim, O que foi verdade. liberado aqui por nós é muito grande. As pessoas precisam aprender a pegar as palavras, porque as palavras, elas têm poder. 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 E nós, apóstolos, temos o céu aberto. Exatamente. Por isso, Traz estabelecimento. nós carregamos o Vav. Nós carregamos o Aleph. Porque o Aleph, ele é, né? Ele é assim e tem o Ud para cima e o Ud para baixo, né? E no meio aqui a representação é Yeshua e é a Torá que nos liga ao céu e à terra. Através dele, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Através dele. Ninguém vai ao Pai se não tiver instrução, que é a Torá. Eu tive uma experiência com esse ministro. Deus, ele vinha me prometendo a troca do meu carro, né, na época. Eu tinha um carrinho velhinho que só dava problema. E aí o Senhor começou a falar, vou trocar e vou te dar um novo. Vou trocar e vou te dar um novo. Aonde eu ia, as pessoas falavam, né, entregavam. Aí fui num culto de ações de graça, onde eu ministrei nesse culto. Aí Deus usou uma senhorinha, bem velhinha, falou, chegou perto de mim, não me conhecia, e falou assim, você tem carro? Olha, eu vejo Deus te dando um carro. E eu vi esse carro, é carro branco, e ele é novo, tá? Eu falei, tá bom, amém. E aí Deus usou quem eu menos esperei para tirar esse carro para mim, mas eu tive que pagar, né? Mas Deus usou alguém para o nome dessa pessoa, né? Ela me ofereceu. Fui lá na agência, escolhi o carro que eu queria, branco, né? Tirei uma foto do carro. Isso numa quarta-feira. No sábado, eu estava fazendo uma conferência com mulheres. Veio o testemunho, né? Porque o carro iria ser pego no sábado. Acabou que não foi liberado no sábado, só foi liberado na outra semana, quarta-feira. E aí a agência me liga e fala assim, olha, o carro que a senhora escolheu, ele está aqui esperando a senhora, já está liberado. Mas chegou um hoje, e ele é 2020, era o ano de 2020, né? Ano de pandemia, ninguém tinha dinheiro para nada, mas o céu nunca está em crise, né? E aí quando ele quer manifestar, ele vai sempre na contramão. E ele falou assim, olha, a senhora escolheu um carro, ele é 2019, só que chegou um hoje, é igual aquele, só que é 2020. A senhora quer aquele ou quer esse que chegou hoje? Eu falei, não, quero esse que chegou hoje. Só que aquele primeiro carro que eu separei, né, que eu falei que eu queria, eu tirei uma foto dele. E aí eu conversando com meu sobrinho, eu conversando com ele, mostrei a foto do carro. Falei aqui, a foto que a tia comprou, tal, Deus abençoou, eu contando testemunho. Só que eu não tinha me atentado para a placa do carro. Não tinha me atentado para as letras. Quando eu olhei as letras que eu dei o zoom, eram as iniciais do meu nome, a LF. A Alexandra Fernandes, primeiro-ministro. E eu falei assim, meu Deus, as abreviações do meu nome. E aí o Senhor falou fortemente comigo e disse assim, filha, te dou nominal para tu saber que sou Deus na tua vida. Gente, eu não fiquei com aquele carro com a placa do meu nome, porque eu entendi o que ele fez. Eu falei assim, ele quando dá, ele dá o melhor. Eu peguei o carro do ano, 2020, entende? Então, assim, eu tenho essas experiências, sabe? Dos ministros, eu falo para as meninas e ensino para elas, os números falam. As letras falam, tudo está te sinalizando. E quando você começa a entender isso, meu Deus do céu, entende? É muito então, poderoso. É forte e poderoso. Muito. É muito poderoso. Quando nós e entendemos... o povo que é revelação, né? Revelação melhor do que essa. O pai falando direto contigo, através de código. Você precisa decifrar os códigos, você precisa conhecer. Por isso que ele falou assim, a minha igreja perece por falta de conhecimento. Que a gente fica muito com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que embutiram, né? A nossa goela abaixo. Mas a gente não se dá o trabalho de sentar, de buscar, de investir. Eu tô aqui sentada. Tem mais de 15 livros aqui que eu tenho que ler. Ah, e o da senhora também, tá? Que eu vou pedir aí. Então, já são 16 livros. Eu tenho que investir meu tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que orar. E não é chegar e ler um livro de qualquer maneira, porque livros são portais. Você é ativada, você é ministrada, você recebe ferramentas através de livros, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Deus, ele dá? Tá. Mas cadê a tua cooperação? Cadê a tua obediência? Cadê a tua busca?
vai dizer para Deus que não tem tempo, que a gente mais ouve, eu não tenho tempo. Verdade. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo. Não tem tempo? Eu já ouvi pessoas que falaram que não tinha tempo. Deus fez ter tempo. Parou, sabe aonde? No leito. Parou, sabe aonde? Sentado numa cadeira de roda. Parou, sabe aonde? Quietinho dentro de casa, para que alguém viesse cuidar de você, porque disse para Deus que não tinha tempo. Gente, leva no ônibus do livro, leva, não sei, dá teu jeito. Mas eu falo que assim, eu aprendi a amar porque eu pedi, né? Eu pedi ao Senhor que me desse amor pela palavra dele, que me desse amor. Falei, Senhor, faz eu amar a tua palavra, faz eu amar meu estudar. Deus. Meu Deus, que delícia. Eu tô aqui, ó, tô imprimindo ali, ó, tô imprimindo um livro, né, para me poder ler. Tô cheio de livro aqui imprimido, Isso cheio aí, aqui, cheio. Ó, isso aqui tudo para mim ler, ó. isso aí. E o Senhor vai ensinando, o Senhor vai liberando. Aí, o Senhor vai te mostrando. Através da tua entrega, o Senhor vai revelando tesouro, coisas que você falava assim, é isso, Senhor? Quando a senhora falou sobre o Sheol, gente, a gente tem experiências ministrando pessoas. Eu ministro pessoas de todo lugar, do mundo. A gente entra nesses lugares, a gente tem visão desses lugares, eles são reais, não é brincadeira. O negócio é sério e o povo tá brincando. E muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito. Eu falo que às vezes a gente tem uma. A gente tem as pessoas que elas não entendem, né? Elas não entendem o qual é profundo a sua busca, porque Sim, traz um alinhamento muito profundo. A Xanta sim, falou que vocês entendem de Sucote. A palavra Sucote é uma festa, né? Que vai acontecer. festa. Acontece em outubro, né? Essa festa. Festa do Sucote. E que a gente vai comemorar, né? Claro. As meninas já estão aí, se eu não me engano, é Festas tabernáculos, né? bíblicas, né? São as festas bíblicas. Sim, se eu não me engano, eu acho que é tabernáculo mesmo. Essa festa Sucote é a festa do tabernáculo, que é onde, né, Yeshua nasceu. Na época que Yeshua nasceu nas festas dos tabernáculos, né? Por isso que ele Deus. tabernaculou Tá aí. conosco. Meu Deus. É mais profundo do que a gente imagina, né? E eu Muito. creio, Mas é e eu rico, é creio. maravilhoso. Apóstola, a gente. Eu fiquei mais de 20 anos com o ensino grego-romano, aonde a gente não tinha uma estabilidade financeira, Meu aonde a gente Deus. não tinha a shalom, aonde a gente Não. não tinha compreensão, aonde havia muita fofoca, muita traição, muito medo, muita insegurança, aonde a gente não habitava no esconderijo do Altíssimo, Meu aonde a Deus. torre forte, o nome do Senhor, que é a torre forte, nós não tínhamos, aonde nós não Meu tínhamos os Deus. 7 espíritos, conhecimento, entendimento, Meu sabedoria, Deus. discernimento, temor, nós não tínhamos santificação, nós não Meu tínhamos Deus. nada disso. E quando a gente vai para a mentalidade apostólica hebraica, a nossa vida começa a mudar. Uh! É maravilhoso demais. Porque É você muito. começa a descobrir os segredos que estão em oculto. E Sim, aí você começa a esquadrinhar. meu Arabai, Deus. decandoro, arabantu, Tremendo. decandare. Eu tenho vontade de chorar, gente. Como é lindo, como o pai é bom. Como Ele o é. pai é lindo. Quando você começa a esquadrinhar aquilo que ele trouxe para a sua vida, aquilo Meu que está Deus. aqui na nossa frente, está na nossa frente. Sim, Basta a gente querer. E aí exatamente. hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, eu não sabia que era 5 horas, eu levantei. E essa menina que eu fiz a desligamento de almas com ela, eu sonhei com ela. Eu tive uma visão com ela. Foi depois das 5 Meu da Deus. manhã. Eu tive uma visão com ela. E eu estava dentro de um barquinho. E esse barco era pequenininho. Era um barquinho pequeno. E aí eu estava dentro com ela. E ela falava comigo assim: eu estou liberando um código para sua vida. Aleph, Beit e Gimel. E ela soprou isso sobre mim. E aí, quando eu acordei, eu corri e anotei tudo. Aleph, Beit e Gimel, porque é um código.
É E o aí eu código. conversando com ela, ela disse, apóstola, hoje por volta das 5 horas eu estava saindo de casa orando e dizendo que eu queria ser uma pessoa que suprisse novamente a Meu vida das Deus. pessoas em todos os sentidos. Eu disse, como é que é, filha? Nossa, que isso. Quando A você mensagem começa chegou em você. Lindo. Tudo eu alinhado. tudo alinhado. Eu levantei aí, eu não sabia qual era o horário. Meu esposo, quando eu acordei, ele disse, Preta, por que você levantou 5 horas da manhã? O que você foi fazer? Eu falei, amor, fui no Recebi banheiro. uma mensagem. Ah, meu marido é assim, o que tu tá fazendo aí? Eu falei, recebi uma mensagem, peraí. Deixa eu escrever. Por isso que eu sempre durmo com papel e caneta do lado. Eu também. Caderninho Eu, anda comigo para onde eu vou. eu, Caderninho, porque senão a gente esquece. Infelizmente, esquece. porque o inimigo rouba aquilo ali. Sim, é muita Já coisa. corri, já anotei e falei, Senhor. Falei, tem um código. Tem. É muito profundo, tem um código poderoso. E aí ela soprou em mim essas letras, esses ministros. Oh, meu Deus. Mais uma vez, 3. Primeiro foi a Oh, letra Sim. Arabanto de meu Candoro, Deus. replantou de raiz, Glória a Deus. arabaias. Quando você começa a buscar de verdade e o Eterno ele sonda a sua mente, seu coração e seu estômago, Glória a Deus. está alinhado com ele, a gente começa a receber as bênçãos. Sim. Ó, Forte, peguem poderoso. essa chave aí, pessoal. Pega aí, porque ela é profunda. Olha Muito. só, aí você vai, a senhora vai e fala do quê? Do Aleph. Que é um portal poderosíssimo que nos liga como VAV. E aí, olha só como é que está conectado. Tudo é com o Eterno, não tem volta. Com ele é certo, é Aleluia. preciso. Sim. É Meu Deus. preciso. O alinhamento que ele faz. E eu vou falar mais, porque meu anjo está aqui. Meu anjo tá vendo ele Oh, aí? Jesus. Um cajado, meu anjo. Ele está aqui falando comigo que nós precisamos fazer um evento. Meu Deus. Eu não sei se Glória. vai ser aí no Rio ou se vai ser aqui em BH. Que é isso, Mas Jesus? eu sei que nós vamos fazer um evento. Meu Deus, é Ele é forte. só para as mulheres. Meu Deus, Eita glória. já entendi, já É o que entendi. eu trabalho. O ministério que Deus me entregou é para ativar, habilitar e alinhar o ministério feminino. Olha isso aqui, gente. Repete de novo, apóstolo. Repete. Ativar, habilitar e alinhar o ministério feminino. É o que eu Meu trabalho, gente. Deus. Armadura, ativação, passa na revista as armaduras, quem tem, quem não tem, fardamento, espadas, anjos. Pega essa daí, meninas. Pega essa daí. Os Meu ministros Deus. que acompanham meu ministério é Dalet. É, Dalet. 8 e 9, Apóstolo, deixa eu falar uma Rete coisa Sete. que é muito sério. Deixa eu falar uma coisa. E o 12, governo. Que é o que eu São os carrego 4 também. ministros que acompanham meu ministério. Meu Deus, Tudo que eu me movimento, os 4 se apresentam. Meu Deus. Deus me chamou como uma Uau. liberadora de acesso, né, gente? Não tem como. Meu Deus. É muito forte. Nome de eternidade, Débora. Uau. Juíza, sobe às cortes celestial. Só ministro na corte. Gente, Olha isso, gente. é forte e poderoso. É muito mais Até você profundo. fazer esse caminho e entender o que Deus tem, meu caminho foi longo. Não é diferente hoje, mas hoje eu entendo. E eu sei qual é a minha posição no exército. É muito poderoso. Eu preciso dar conta dela. Querendo ou não querendo. Escolhido não tem escolha. A minha escolha, se submeter e obedecer. Só. Ele já falou várias vezes, você não tem permissão para sair do exército.
Já ouvi várias vezes, porque tem hora que a gente fica, né? Fica. Tem hora que a gente quer fazer que nem Elias, né? Vai pra caverna. Aí o Senhor falou assim, não te permito. Olha aí, tem um exército aí, ó, que conta contigo. É muito poderoso. Tem vanguarda, tem retaguarda, estão precisando. É muito poderoso. Meu Deus! Vamos conversar no WhatsApp. Tem um Amém! Eu nem sei se essa manto. live vai cair, né, gente? Porque o Instagram, ela tem um tempo, né? Não, ele não Eu derruba mais, espero não. que fique gravada, em nome de Jesus. Vai ficar gravada em nome de Yeshua. Já está gravada, Já poderosíssima. ficou. Meu Deus, selou. Tem um manto aí para nós. Tem um manto. Pessoas Tem um precisam manto. ser alcançadas. Eu já entendi. Ó, eu sempre falo com as meninas, obedecer é melhor que sacrificar. Verdade. Meu Deus. Obedeça. É muito poderoso. É Não, obedecer. vamos obedecer. Exatamente. É para onde, pai? Só vai. Senhor, o que eu vou fazer lá? Só vai. Eu já saio de casa sabendo o que eu vou fazer. Uau. E se eu não souber no caminho, ele fala, ou quando eu chego no ambiente, ele fala. Aí chego lá, eu vejo a estrutura que está na igreja. Aí chego lá, a desculpa foi para pregar, né? Mas não era para pregar. Era para quebrar o altar, era a estrutura que estava lá, era guerra, era tomada de território. Muitas das vezes vou nas igrejas, a autoridade não está com o líder. Uau. Aí tem que passar autoridade para a pessoa, porque a pessoa está fazendo força numa congregação, só que a autoridade não está com ele, está com outra pessoa. Não foi feito de forma correta. E muitas das vezes vão nos lugares, tem que fazer remissão das terras. Então eu já saio de casa, já sabendo o que eu vou fazer. Uau. Muito Entende? E aí tem lugares que as pessoas não aceitam, né? Não precisa, nada a ver. Aí eu falo assim, tá, o que eu faço? Eu oro, devolvo e saio. Nossa. E deixo lá. Com pessoas também. Porque pessoas nos procuram, até enquanto tá comigo, eu acompanho, ministro até o processo final. É minha responsabilidade. Mas se a pessoa não quer, eu oro, apresento e devolvo para ele. Porque esse sangue eu tiro das minhas mãos. Claro. É muito sério, gente. É muito sério. As pessoas estão brincando muito com aquilo que não se brinca. Verdade. Não se brinca. É sério. E para mim estar aqui em live de testemunho, gente, eu não gosto disso aqui não. De botar minha cara em live. Isso aqui foi a última coisa que ele fez o caminho comigo, o Senhor. Porque eu não gosto. E ele falou assim, você vai fazer uma live para mim? Eu falei assim, que? Não, me pede qualquer coisa, Senhor, mas botar, o que eu vou falar lá? Não é você? Você só vai convidar homens e mulheres para testemunhar aquilo que eu faço na vida deles. E qual é o nome da live? E ele falou, Minha História, escreveu Jesus. E já lançou livro, tá? Aqui, ó, livro. Minha História, escreveu Jesus. Esse livro aqui, ele me deu a capa em visão. Eu conversando com a editora, ele me deu a visão desse livro. Eu vi o globo terrestre e os países. E ele falou assim para mim, será um livro de nações. E esse livro, ele foi lançado agora, 31 de maio desse ano. Ele já está, acho que nos Estados Unidos, Portugal e tem mais alguns países aí. Já está, porque aquilo que ele fala, ele cumpre. Já estamos no segundo, que deve lançar aí para março, maio, né? Tudo na direção dele. Amém, amém e amém. Ó, amém. A apóstola Ivete, lá dos Estados Unidos, minha filha, ela disse, apóstola, ela precisa de ti por causa do trono de Leviatã. E tu tens autoridade. Leviatã foge do rio por causa das águas. Olha aí. E é onde o confronto que eu tenho direto, as pessoas que eu ministro, é Leviatã, Lilith, Jezabel.
os 3 tronos que as pessoas vêm para mim, né? Eu atendo profetas que estão aí, já atendi pessoas em Londres, Lilith, África, Paris, Estados Unidos, Japão e outros países, Suíça. É muita gente que procura. E quem traz? Deus. Ele é o próprio, E né? o território Ele brasileiro aí, muita gente também. Então, assim, é real. É real. O confronto é real. Já vi ela 2 vezes, frente a frente. É real. Jezabel também. Sabe o que eu fico pensando? A vontade que eles têm de nos destruir não pode. Não tem noção. Mas não Sabe, pode. Assim, aquele desejo, sabe assim, de vou esperar uma brecha, a hora que entra. Mas o Senhor é tão lindo que Ele não nos permite. Né? É por isso que ele fala, você eu não permito. Né? Tem gente que se lambuza, tem gente que apronta, tem gente que acontece nada. Tu pensou, ele, opa, você eu não permito. É na hora, comigo é na hora. Na hora. Exatamente. Na hora. Exatamente. E eu tenho a certeza que o Eterno trouxe, né, essa... No dia que eu vi, né, que a senhora entrou, que eu vi, gente, mulheres com espada, nossa, que top! Não, e assim, Deus me deu esse projeto, que começou como um projeto, né, na minha casa. Eu ajudei a fundar outros projetos, né, sempre trabalhei por trás dos bastidores, né, mas um dia o Senhor falou assim, sai. Se eu for falar o nome de um monte de gente aqui de mídia, vocês vão conhecer, porque eu trabalhava com essas pessoas. E aí o Senhor um dia falou assim pra mim, sai, porque o negócio que eu tenho não é com fulano, é com você. E aí é comigo, mas como é que vai ser isso, Senhor? E aí comecei a ir na condução dele, daquilo que ele fala comigo. Então eu anoto, executo como ele manda. E aí, um dia eu sentada aqui na sala da minha casa, todo mundo tinha saído, meu marido tinha saído, minha filha também não estava em casa. O Senhor falou audível comigo, pega caderno e caneta, porque hoje nasce um projeto. Só que ele já tinha usado profetas, ele já tinha usado pessoas, né? E tipo, ele começou a falar muito sobre isso em outubro. Em dezembro ele manda eu pegar o caderno e a caneta. E aí eu falei assim, tá, Senhor, que projeto é esse? Qual é o nome do projeto? Porque o Senhor é um Deus que cria todas as coisas, não é um Deus que copia. E aí ele falou assim para mim, mulheres com espada. Só que eu não sabia que tinha o livro. Eu não tinha o conhecimento do livro. Eu só vim conhecer o livro depois, quando uma aluna comprou para ela e o Senhor falou, o livro não é seu, o livro é da apóstola, pode dar para ela. Ela vai entender o que eu vou falar com ela. E aí eu falei, tá, Senhor, mulheres com espada, botei no caderno. Qual é a visão do projeto? Você vai... Aí ele falou os códigos, ó. Você vai ativar, habilitar, alinhar o ministério feminino. Por quê? Muitas mulheres nas nossas igrejas, elas são levantadas, mas não são discipuladas e não são preparadas. Uau. Recebem cargos e posições sem saber quem elas são e o que elas carregam. Então, aquilo que eu fiz na tua vida, você vai fazer com elas. E eu falei, tá bom, comecei a anotar. Qual é o fundamento? Qual é a palavra? Qual é isso? Ele foi dando. Eu, tá, como é que começa o projeto? Aí ele falou, 7 mulheres sentadas na mesa da tua casa. Aí eu falei, na minha casa? Como isso? Eu vou botar na rede social, vai dar mais de 2.000 mulheres na minha casa? Aí ele falou assim pra mim, não, eu te darei o nome das 7. Aí ele me deu. Eu escrevi. Tudo que eu faço prova dele. E eu falei assim, tá bom, o senhor me deu o nome das 7. Agora se apresenta para as 7, porque eu vou fazer o convite. E Deus se apresentou para as 7. No dia que elas chegaram aqui, na minha casa, as 7 sentadas na mesa, cada uma contou sua experiência. Uma falou assim, a senhora me convidou, no mesmo dia, na consagração na minha igreja, apareceu um vaso que eu nunca vi, não conheço. A mulher chegou, botou o dedo na minha cara e falou assim, sou eu o Deus do projeto e é para você ir. Aí a outra estava na portaria, o senhor falou com ela, é para você ir porque eu estou direcionando. E assim foi, às 7. Comecei o projeto. Ele me dava, eu escrevia e ministrava.
Na primeira aula eu fui postar uma foto na rede social. Sabe o que ele falou para mim? Tira! Guarda o meu projeto. Aí ele me trouxe a passagem de Joquebede. O que Joquebede teve que fazer com Moisés? Ela teve que guardar. Aonde buscava e procurava ele, no externo, ele estava guardado dentro da casa do inimigo, na casa de Faraó. E ele falou, guarda o meu projeto. E eu tive que ficar com o projeto guardado, ministrando, mas com ele guardado. E aí foram 7 meses sentada na mesa, dia, noite, madrugada, escrevendo as apostilas. Eu escrevia, ministrava, até completar os 8 módulos, Mulheres com Espada. Dei aula presencial, dou aula online. E aí não ficou aí, o Senhor falou assim, agora tu vai escrever a intercessão. Equipar mulher, gente. Porque as pessoas acham que intercessão é isso aqui, ó. Nunca foi mão pro alto. Você vai usar as mãos, sim, na hora e no momento exato, mas você sabe o que você está fazendo. Tem propósito. Agora, mão pro alto, nunca tem intercessão que é silenciosa. Tem visão. Tá se movimentando, tá marcando, tá falando, tá liberando, tá acessando visão. Intercessão vê primeiro, gente. Intercessão tá na torre de vigília. Intercessão não é morta, dormindo dentro de culto, não. Intercessão encara, intercessão vê. Tá me entendendo? Intercessão não é cega, não, gente. Tem visão. Aí o Senhor começou a fazer. E aí cheguei aqui. O Senhor falou assim, agora abre um Instagram, Mulheres com Espada. Eu vou trazer, eu vou enviar. E assim nós estamos aqui. Agora não é mais projeto, agora é instituto. E eu falei, amém, Senhor. Amém. Amém. E aí não ficou só ali, ficou em live. Aí eu faço uma sala também, toda quinta-feira pelo Meet. É uma sala de alcança nações. Mulheres de todos os lugares entram. 3 anos de trabalho. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas recebem nessa sala? Primeiro dia de sala. Eu não queria fazer. Eu falei, Senhor, eu não gosto de exposição, eu não gosto de botar meu rosto, Senhor. E ele falou, é necessário. Eu obedeci, fiz um folder, anunciei, eu já tinha o grupo das alunas, né? As pessoas que já me acompanham há anos, que eu já trabalho com mulheres já há muitos anos, com a área de libertação e cura. E as meninas entraram. 15 minutos de live, gente. 15 minutos de live. Eu estava acho que dando uma saudação. Me entra uma irmã, não sei se ela está aí. Essa irmã me entra. Tinha acabado de acontecer na casa dela. Ela entra contando, narrando a seguinte história. Ela entra falando, chorando, sabe? Sabe quando algo extraordinário acontece contigo, impactante, você começa a chorar. E ela começa narrando assim, irmãs, hoje seria meu último dia. Eu me arrumei, fui pro culto da minha igreja. Fui recebida pela minha pastora na porta da igreja. Ela me abraçou, me beijou e perguntou, vai tudo bem? E eu falei, vai tudo bem, famoso jargão do evangelho. Vai tudo bem, a gente entra, vai tudo bem, mas quando sai a realidade é outra. Você vai enfrentar seus problemas, você vai enfrentar os seus medos, você vai enfrentar, né, as coisas que você vive. Ela entra, vai tudo bem, passou pela pastora. Aí ela vai, né, presta lá o culto dela para Deus. Aí as irmãs que foram louvar, ela louvou com as irmãs, aquele lindo coral, né? Aquelas irmãs da CIB, né? Da igreja, orando, aquela coisa. Vai para casa. Sabe qual é a realidade dessa mulher? Ela mora sozinha, ela não tem um marido, a família, né? Com ela mora sozinha numa casa com o filho dela. Ela tem um filho especial, essa criança é autista. Ele tem 7 anos. Essa criança, ela nunca falou. Ela nunca abriu a boca dela para falar. Ele faz movimento, ele articula, mas fala, essa criança não tem fala. Quando ela ia, eu não posso falar, né, porque senão corta a live, quando ela ia, sabe, fazer aquele movimento do corte, o Senhor usou a boca dessa criança e falou assim com ela. A criança falou assim, mamãe, Jesus falou para a senhora não parar. Gente, a criança não falava. A criança foi o agente para poder cortar o espírito da morte, do suicídio, que estaria ali agora.
E aquilo aconteceu, e ela entrou na sala, primeiro dia da sala. Ela entrou contando, ela chegou e falou assim, eu não sei como eu parei aqui, eu não sei quem me adicionou, eu não sei quem mandou o link. E ela começou a contar. Quem estava na sala foi tomado pela glória de Deus. E na hora o Espírito Santo falou comigo, viu porque mandei tu fazer essa sala? Viu porque uma vida iria perecer e se tu não me obedecesse, eu iria cobrar esse sangue das tuas mãos. Então, minha apóstola, eu não tenho permissão para parar. Toda quinta, se eu tô com dor de cabeça, se eu tô com febre, não interessa. 10 horas da noite eu tenho que estar com a sala aberta. Toda quinta-feira. Aí parou ali. Aí o senhor falou assim, agora vai pro Instagram. Eu falei, não, piorou. Instagram e YouTube, não faz isso comigo, não. Porque aqui fica salvo, vai depois pro YouTube. Ele falou assim, é necessário, eu quero alcançar vidas. Pessoas são alcançadas no YouTube com esses testemunhos aqui. Elas me chamam, elas procuram aqui e falam, eu fui impactada pelo testemunho da apóstola Nádia. Olha, eu tô vivendo isso. As pessoas são impactadas. E muitas delas nem cristã é. Amém, Meu Deus do céu. Então isso aqui é ele que está fazendo. Eu não faço para ganhar dinheiro, eu não faço para ficar famosa. Deus sabe que isso aqui não é para mim. Mas eu estou por obediência. Poderia ter aqui 10 mil, 500 mil, mas a intenção não é essa. Não é seguidor. Não é isso. É que o nome dele seja glorificado. Olha quanta coisa Deus está liberando nessa tarde aqui, meu Deus do céu. Para quem tá, para quem vai ver depois, para quem acha que vai cair de paraquedas. Não existe paraquedas para Deus, gente. Existe alvo, existe direcionamento. Ele é forte e poderoso. Eu amo esse meu Deus. Aleluia, aleluia. Então, o que eu quero deixar aqui, como essa experiência para vocês, né? Que às vezes Deus fala de projeto, Deus fala de sonho, Deus manda você dar o primeiro passo, aí você fica assim, como será? Eu não tenho dinheiro, quem vai me ajudar? Da onde que vai vir? Minha irmã, eu ouvi a voz. Sabe qual foi o movimento? Caderno e caneta. Primeiros elementos do milagre, caneta e o caderno. Ouvi, escrevi, movimento. Chamar. Chamar. Movimento. Deixa que ele vai conduzir. Deixa que ele vai conectar. Deixa que ele vai colocar. Deixa que ele vai trazer. Deixa que ele vai enviar. Deixa que ele vai tirar. Meu Deus, ele é liberador de acesso. Aleluia, aleluia. Ele faz. Eu vivo isso. Se eu for parar para falar aqui, minha aposta, é mais de 30 testemunhos. É muita experiência com Deus. É muita coisa. E eu continuo vivendo. Eu fico feliz, eu fico maravilhada. Para mim, edifica. Mas é dele. Eu vejo que eu estou no caminho certo. Entende? Eu estou contribuindo. Amém. Sabe? Amém. Esse é o prazer que eu tenho, de contribuir. Entende? Exatamente. Estou sendo útil. Útil. E aí ele vê que você está trabalhando no talento, ele te dá mais um talento. Ele te dá mais outro. Está granjeando, está trabalhando na minha obra, eu tiro daquele que não está usando, eu dou para ela. Aleluia! Ele tá aqui. Meu Deus! Ivete, você tá aí, Ele Ivete? tá Ouviu aqui. isso aí, Há uma Ivete? movimentação aí, hein? Letras hebraicas estão em movimento. Letras de fogo. Recandai. Gente, que movimentação que tá aqui. Tem até uma movimentação angelical. Tem gente recebendo resposta nessa live aqui. Vai acabar a live e vai falar assim, recebi mesmo a resposta. Aleluia! Eu creio. Tem. Tem gente aqui aguardando resposta, meu Deus do céu. Liberação, gente. Liberação. Só para quem entende. Quem não entende, o que elas estão falando? É herege. Eu tô acessando. Eu tô acessando. Deixa eu ser herege, porque eu tô acessando. Eu tô caminhando. Eu tô avançando. Tem que receber. Ó, a gente estava aqui falando e as meninas estão dizendo assim, a minha mão tá dourada, a minha mão tá pegando fogo, a minha mão tá... É pó, é pó. Nuvem de glória. Pó, Nuvem de glória. Nuvem de glória. Aí, ó, nuvem de glória. A janela tá fechada. Nuvem de glória. Aqui, ó, nuvem de glória. Não tem nada queimando aqui em casa, não tem nada no fogo. Nuvem de glória, olha lá. Eu custei entender a nuvem de glória, custei entender. Nuvem de glória.
Guarabantu de Olha com a mão de Cambaraia. vocês aí, ó, se tem pó de ouro, vê se tem manifestação aí. Se você encontra pedras preciosas na sua casa. Vai encontrar, vai Pena. encontrar. Vai haver É real, manifestação, gente. é real. Eu já achei pedras. Eu tive uma experiência muito profunda com meu anjo, Ziel. E eu falei que eu não, eu encontrava muitas penas aqui em casa. Aí eu falei, eu quero pedra ametista com ouro. A minha tal. Ó, a mão dela ali tá brilhando. A minha filha que tá aqui deitada aqui, a mão dela tá A minha brilhando. também tá. Minha também tá. É as duas. Brilhando e muito. As duas, não. Amém. Ó, Meu Deus, aquela coisa que parece uma nuvem, a nuvem de glória, eu achava que era a visão, o fumaça do ambiente. Não. Quando aparece aqui, as pessoas falam comigo assim, nossa, apóstola, tá embaçado, limpa a câmera. Eu falo, não, gente, tá limpa, é a luz. é a É a nuvem de glória. nuvem de glória. Eu custei entender. É real, Eu custei gente. entender. Eu custei É entender. real. Eu, Não é historinha, é real. Quem tem visão aberta, vê. Quem não tem, vai ficar procurando. Mas é real. Exatamente. Não é historinha. E a pessoa pensa que é a luz da gente. Ah, é a luz da casa. Não, 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 não. É a presença real dele. É a presença da nuvem de glória. Que, ó, a Meu Deus. mão direita Aí, pode diamante. Que isso, hein? É forte. Amém, amém e amém. Apóstolo, eu vejo que nós estamos alinhadas no mesmo propósito, Amém. né? O Sim. Eterno. E eu glorifico o Eterno pela sua vida, por estar Amém. aqui. E só da gente estar aqui, a movimentação angelical acontecendo, a movimentação dos ministros, portais sendo Aleluia. abertos. Então, eu creio que o Senhor tem muito mais para nos alinhar. E aí nós vamos conversar mais, vamos Sim. alinhar, porque tem um projeto aí, tem algo aí. Tem algo aí, é forte. Vou estar em Curitiba setembro. É forte. Setembro eu estou em Curitiba. Amém, amém, amém. Em setembro Amém, eu ia ter um chá de mulheres e o Eterno me deu uma visão. E na visão, meu esposo, ele dava um grito comigo. Na visão, ele deixava, você vai deixar acontecer? E eu tomei o documento de uma pessoa e eu reuni com as meninas e eu disse, gente, a sensação, o desejo do meu coração é cancelar esse evento. Algumas pessoas já tinham pago e eu falei, pode devolver o dinheiro para elas, eu vou cancelar. Eu vou cancelar porque é o que eu sinto no meu espírito. E aí a apóstola Gleice, que caminha comigo também, disse, apóstola, cancela. E umas outras lideradas também, apóstola, cancela. E aí eu cancelei. E eu entendi agora o porquê que ele mandou eu cancelar. E eu tô entendendo o manto. Tô entendendo tudo. Tô entendendo o manto. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando obedece, flui. Quando obedece, tem manifestação. Quando obedece, tem recurso. Quando obedece, tem provisão. Quando obedece, tem a manifestação dele notória. Aleluia. Meu Deus. É real, é real, é real. Mas aí tem uma galera que quer fazer com a força do braço aí. Se não glorifica, é o homem. As duas mãos brilham como que tem óleo. Tá tendo Opa! óleo na mão das pessoas. Aí, meu Isso Deus. é óleo vindo do trono, da sala do trono, Isso aí. tá? É óleo. É azeite. É óleo. É azeite puro. Glória. É azeite. Receba. Meu Deus, meu Deus. Receba. Meu Deus. É Acessa. movimentação. Acessa mesmo. Aquilo, o que eu visualizar, eu vou acessar. Então, visualize e acesse. Pega, toma. Aí. Toma posse. Entramos, foi no portal das 3 horas, gente. Portal do sacrifício. Ai, meu Deus. Tem recompensa, tem recompensa. Tudo tem recompensa. Ninguém dormindo 3 horas, todo mundo aqui. Um alinhamento profético, poderoso, né? Poderoso. Das leoas, né? Das leoas. Meu Deus. Poderoso, gente. É muito Forte, lindo. poderoso. É muito poderoso. Então, eu quero agradecer, né, a senhora, cada um que participou, quem vai ver depois, quem, né? Que Deus seja louvado e rica, né? Essa live de ensinamento, de liberação.
E quantas vezes vocês quiserem ver, o Senhor continuará se manifestando, porque a palavra dele é rica, é abundante, ele tem abundância para mim e para você. Verdade. Talvez tem coisa que você não entendeu, e se você ver de novo, você vai entender o que o Pai está falando e está liberando. Aleluia. Amém? Aleluia. Shalom, minha apóstola. Beijo no seu Shalom. coração. Beijo para Beijo. todos que estão aqui. E precisar, estamos aí. Estou aqui para servir. Gratidão. Amém? Amém. Beijo. Shalom. Shalom.